Salve Catu, terra formosa, terra feliz entre outras mil. Bom foi teu nome de batismo na voz nativa do Brasil. Catu tem muita coisa boa para nos dar, porque Catu é uma cidade que tem muito a dar a toda e qualquer pessoa que por aqui passa. A memória de um lugar mora no fascinante caminho de rostos marcados e por cabelos brancos lavados de tempo. É o símbolo eterno do que chamamos de origem. A história de Catu é muito controversa. Por conta da oralidade que se desenvolveu muito, se espalhou muita notícia que não confere com os estudos que estamos fazendo hoje. Embora a literatura popular os mitos populares costumem afirmar que a formação da cidade tenha se dado a partir da vinda de indígenas que formariam aldeia e que a partir do ambiente da cidade dissesse que era algo bom, tudo bom, e que por isso a região deveria se chamar Catu, e que posteriormente, vindo os portugueses colonizadores a habitar essa região, tivessem achado uma imagem de Santana no rio Catu, por isso o nome original Santana do Catu. As evidências históricas, elas dizem que a formação do município se deu pela expansão territorial do município de São Francisco do Conde. Catu sempre foi um município rural. Era um distrito rural de São Francisco do Conde. Tanto que o município de São Francisco do Conde, ele vai ser o detentor político dessa região até 1868. Catu era um distrito de São Francisco do Conde. E o processo de emancipação só se deu com a passagem da rede férrea. Então, para mim, nos meus estudos, a nossa sede era apenas a sede de um engenho, a nossa igreja matriz era a capela deste engenho. A explicação para essa formação histórica do espaço urbano catuense pode ser feita também pelo ponto de vista da arquitetura desse próprio espaço. Exatamente, eram escolhidos estrategicamente os locais de instalação dos imóveis e para o funcionamento. Primeiro, porque se tinha, naquela época, a pluviosidade aqui já é bastante acentuada, mas naquela época era muito mais ainda. Então a umidade era muito grande e se procurava sempre um lugar mais alto, mais seco. Isso já os índios faziam. Se você pegar a parte de baixo da cidade, ela é construída toda em volta da igreja, entendeu? Então as ruas são feitas assim, de maneira disforme, mas todas as ruas vão dar sempre na igreja. Por quê? Porque no Império o poder clerical, o poder da igreja é muito grande e não podemos esquecer que quem legitima o poder do imperador é a igreja. A Casa Grande foi por muito tempo a Câmara de Vereadores, até ser demolida na década de 40, e toda a formação do surgimento da cidade, da ideia que nós viemos de uma propriedade rural.
Então, como é que deu essa formação? A expansão territorial desse município fez com que várias famílias ocupassem essas terras aqui na região e formassem engenhos. Então tivemos uma experiência muito forte com os portugueses, a minha família mesmo é totalmente descendente, nós tivemos uma ocupação aqui em Catu, no início do século XIX, chamada o Riachão dos Portugueses. Lá se estabeleceram, uma área muito grande, se estabeleceram muitas famílias e passaram a produzir aí já cana-de-açúcar e outros produtos também a pecuária que já estavam se instalando no município. Então essa formação de portugueses e essa combinação com os negros chegados para o trabalho escravo e os indígenas compôs um cenário de cultura que hoje a cidade é um retrato dessa conjuntura, vamos dizer assim. Catu surgiu de terra e rio. Eu acredito que nós tivemos dois vetores de ocupação. Um vetor veio pelo rio e o outro vetor veio pela zona rural, que veio do Recôncavo para cá. O Rio Bom correu por entre gerações indígenas. Eu sei que veio do índio, mas agora o significado eu não sei contar, não sei como foi. Mas que o senhor sabe que veio do índio? Sei. Inicialmente habitavam aqui os índios tupiniquins e pataxós. E que estavam num processo de fuga do litoral, passaram por aqui, já correndo meio, se instalaram aqui, mas eles foram muito importantes no processo da colonização, porque, vamos dizer, independente desse lado institucional que conhecemos, da formação do município, da sede do município de São Francisco do Conde, nós tivemos o prazer de receber a visita de nada mais, nada menos do que Garcia Dávila, filho bastardo do Tomé de Souza, inclusive herdou dele essa propriedade enorme que ele ampliou. Então Catu foi caminho dele para a conquista do sertão. Temerei fubá, o fubá cair, como temerá, o fubá subir. Salve Catu, terra formosa. Terra feliz entre outras mil. Bom foi teu nome de batismo na voz nativa do Brasil.
Catu tem muita coisa boa para nos dar, porque Catu é uma cidade que tem muito a dar a toda e qualquer pessoa que por aqui passa. A memória de um lugar mora no fascinante caminho de rostos marcados e por cabelos brancos lavados de tempo. É o símbolo eterno do que chamamos de origem. A riqueza de Catu veio do trato com a terra por mais de 3 séculos. Catu foi uma região que começou pela exploração, o cultivo, né, da mandioca, passando pela cana-de-açúcar, depois veio a produção do fumo e logo após veio a exploração do petróleo, né? Bom, do ponto de vista histórico, nós podemos dividir o desenvolvimento, da formação e desenvolvimento, né, da história do município de Catu, talvez em 4 ciclos ou 4 etapas. A primeira etapa eu diria que seria a etapa da formação. Primeiro ciclo, a mandioca, a produção local aprendida com os índios, os portugueses aprendendo com os índios, depois os portugueses começam a ficar em maior número e passam a determinar e direcionar toda a cultura para a civilização, vamos dizer assim, europeia, né? Em Sítio Novo, por exemplo, Sítio Novo, que deu origem, foram duas fazendas, eram 2 fazendas, e os seus donos, um de origem italiana e outro de origem portuguesa, que deram início a esse, que hoje é um distrito da cidade de Catu, né, do município de Catu. Lá meu pai, ele é agricultor, plantava mandioca, acordava cedo para vir para o colégio e depois tinha que estar ali raspando a mandioca para fazer o beiju e a farinha, o qual ia ser vendido na feira, né, os sábados, mas durante a semana a rotina era essa. Minha roça, aí eu arranco a minha roça, minha mandioca, taco para casa de farinha, ajudo os amigos, e os amigos também ajudam, me ajudam também, todo mundo na união. Eu ia para a roça, arrancava mandioca. Só eu não, graças a Deus também, então, a mesma coisa que isso aí nós estamos fazendo. Eu aprendi já com meu pai, esse processo eu já aprendi com meu pai. Ele ia para a roça, fazia esse processo, arrancava mandioca, raspava. A moleca da mão. Raspou, cortou a cabeça da mandioca, joga para o outro vem, tira a ponta que se chama tirar a meia. Tira a meia, botou no vaso, o outro vem, aí quando a caixa está cheia, bota no servador para a bola cortar. Ralava era manual, no braço, no rodete. Mas de antes era no rodete, não era nem motor. Conhece rodete?
Aí pega da bola, no sellador, amassa e já joga para a prensa. Depois imprensava, enxugava. Um passa, outro seca. Aí da prensa já vai de novo, seguindo da massa já vem pro vasilho para ir pro forno. Alicerçava a massa para o forno para fazer a farinha. Aí quando esfria tem que ter uma pessoa para ajudar a atiçar o fogo. Botar a vela no fogo para esquentar. Para cozinhar a massa e o secador também. Às vezes esfria os dois, né? Fazia aquele processo que estava fazendo ali. Aí falou, vai ali, bota o fogo, faz favor para mim. Bota ali o fogo aí na taxa. O cara vai, atiça o fogo, o outro vai atiça. Como é o processo hoje. Pegava a massa, imprensava e fazia a farinha. O outro já pega, quando a farinha está pronta, pega, vai cessar a farinha, para tirar o grosso, o caroço, e o pó da farinha já bota dentro do saco. Aí mede a farinha, bota dentro do saco, o outro já vem a costura. De tarde pega e já bota no carro, para o carro vai para a feira. Faz a farinha, leva para a feira, nós vende, de lá compra nossos alimentos. De manhã chega na feira,